ministrar uma breve palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 18. E eu vou olhando para não tomar tempo. Simples. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou um manto que estava vestindo e o deu a Davi, como uma túnica, e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Até aqui. Quando a Jerusa falou comigo que eu estaria com a palavra hoje, eu comecei a orar ao Senhor, caramba, o Senhor me deu uma palavra para ministrar um culto jovem, o que o Senhor quer falar? E nisso, essa palavra ela vai falar muito sobre amizade. E por que isso? Porque se nós começamos a ler o livro de 1 Samuel, vai falar sobre os atritos, né, de Israel com o povo filisteu. E nisso, certa feita, aparece o gigante Golias, né, o povo filisteu, querendo tentar novamente derrotar o povo de Israel. E nisso, Davi ele aparece, né? Isso antes, no caso de Samuel, de dizer que ele seria o novo rei de Israel. Mas Golias aparece e nós sabemos o que acontece, né? Davi derrota Golias e depois disso, no capítulo 18, vai falar sobre a amizade de Jonatas com Davi. E nisso, o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração sobre isso, dizendo que o Senhor ministrou no meu coração que se Jonatas não tivesse aquela amizade com Davi, Davi ele não conseguiria passar por aquele processo. Por quê? Porque no capítulo 18 vai falar sobre essa amizade de Davi com Jonatas, e logo depois disso começa a perseguição de Saul contra Davi. E nisso vai se desenvolvendo essa perseguição, e Jonatas e Saul começa a perseguir cada vez mais Davi, cada vez mais. Perseguir, e Davi ele começa a ir para outras terras, e nisso Jonatas sempre avisando a ele. Então eu te pergunto nessa noite, quem tem sido os seus amigos? Quem tem sido influência? Porque a grande questão da amizade é o que? É a influência que é gerada pelas pessoas. Por quem você tem sido influenciado? Aqui a questão de Jonatas é que ele fez um pacto de amizade com Davi, e aquilo dali fez com que ele se importasse de Davi de tal maneira que ele estivesse buscando por Davi, sempre avisando a ele quando Saul quisesse tentar matá-lo. E nisso, tem um versículo aqui que eu separei, de João 15, que vai falar o quê? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E nisso, meditando nessa palavra também, se vocês lerem o capítulo de 1 Samuel, você vai ver que a amizade também com Deus. Como tem sido o teu relacionamento com esse Deus? Porque Davi, ele tinha a promessa de conquistar o rei, de conquistar o reinado de Israel. Deus já tinha dito que ele seria rei. Só que até ele chegar a ser rei, tinha que acontecer muita coisa. Davi ele tinha que passar por um processo. Eu não sei pelo que você está passando nessa noite, e eu sei que cada um de nós temos promessas desse Deus para nossas vidas. Mas Deus ele promete, mas ele não conta o processo, tudo aquilo que a gente vai passar até a gente chegar lá. Por quê? Porque se ele contasse, a gente provavelmente ia ficar com medo e desistir. E Davi tinha essa promessa, só que ele precisava passar por aquele processo. Ele precisava passar pela perseguição para que ele pudesse chegar lá. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas talvez você também esteja passando por uma perseguição.
Talvez você esteja passando por um processo também. Então entenda que você precisa não só da amizade desse Deus, mas também de amizades como Jonatas. Pessoas que vão estar contigo, estar buscando, estar orando pela sua vida, para que você possa conseguir passar por isso. Foi difícil. Quando você lê o livro de 1 Samuel, você vê o quanto Saul ele perseguiu Davi. O quanto ele foi impetuoso e impiedoso diversas vezes. Quando ele ouvia que Davi estava em um lugar, ele pegava o exército dele e ele ia correndo direto para lá. Ou seja, era uma perseguição que Davi não tinha descanso. Mas o que? Ele tinha Jonatas ali, e nem só Jonatas, também a sua família orando por ele. E nessa noite, o que? Que você procure as amizades como essa. Outro versículo aqui que eu separei foi o salmista, no caso Davi, né, também diz assim, em Salmos 119, 63. Ele diz: sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus princípios. Se você hoje fizer uma peneira no seu ciclo de amizades, eu digo não só de amigos, né, que a gente costuma ter conhecidos, mas eu digo daqui do seu melhor amigo. Ele tem essas características de Jonatas, de que teme e obedece aos preceitos do Senhor, pois nós precisamos escolher, né, precisamos sempre estar atentos a quem está ao nosso redor. Nós temos que procurar sempre andar e sempre ter convivência com pessoas que vão nos ajudar durante a nossa caminhada. A nossa caminhada nessa terra não é fácil, da mesma forma que não foi de Davi. Então nós precisamos de pessoas que cada vez mais nos ajudem, que cada vez mais compartilhem da sua vitória e também compartilhem da sua derrota. Um exemplo muito bom também é o de Moisés. Moisés, quando ele é chamado por Deus na sarça ardente, e Deus fala que ele seria o libertador do povo de Israel. Ele iria libertar o povo do Egito. Mas Moisés, ele diz que ele tem medo e que ele não se comunica muito bem. E nisso, Deus, ao mesmo tempo que ele se ira com Moisés, ele dá uma solução. Ele fala: e teu irmão Arão? Só que Moisés, ele tinha uma amizade com Arão, né? Que aquilo ali falou, ele aceitou, por mais que ele tivesse todo medo e por tudo aquilo que ele estava passando, que ele tinha saído, né, do Egito, por ter matado um egípcio, ele, mesmo assim, ele resolveu confiar. Por quê? Porque Arão iria junto. Então, o seu amigo, que muitas das vezes você pode até não ter um melhor amigo, né, humano, mas o que possa ser o Espírito Santo, Deus, nosso melhor amigo, nós precisamos dele justamente para quê? Para a gente poder caminhar, para a gente poder prosseguir. E nisso Moisés ele conseguiu cumprir o seu ministério. Ele conseguiu passar por todas aquelas tribulações, aquelas dificuldades. Então, esse Deus ele tem que ser nosso amigo. Nem só ele, mas também o quê? As pessoas que nós vemos essas características. Pessoas que temem e obedecem aos preceitos desse Deus. Outro exemplo também, muito bom, é o exemplo de Paulo. O exemplo de Saulo, né, que virou Paulo. Saulo era tido como um perseguidor da casa do Senhor. Ele era enviado para poder matar os servos de Deus. E nisso, certa feita, ele conhece Estevão, um servo que as pessoas não achavam, não fala dolo, né? Mas, ou seja, não achavam defeito. Eles viam que ele era uma pessoa boa, um servo de Deus bom. E nisso, Estevão, ele começa a pregar a palavra e Saulo ele vê aquilo. Só que, certa feita, eles conseguem prender Estevão e conseguem acusá-lo, de forma que a multidão inteira ela seja favorável a isso. E nisso, Estevão é condenado a ser apedrejado. E sendo apedrejado, Saulo vê tudo aquilo. E quando a gente vai chegar ali no capítulo 9 de Atos 9, né, vai dizer que Saulo, quando ele está a caminho de Damasco, ele do seu cavalo, o céu se abre, né, um brilho se vem como no céu, e ele tem um encontro com Jesus. Jesus ele se encontra com Saulo e ele diz: Saulo, eu sou aquele que tu persegues. E nisso, Saulo ele tem uma experiência ali com Deus, que quando ele abre os olhos ele fica cego. E nisso Ananias ele vem e ele ora por Saulo e Saulo torna a ver. Mas o ponto de Saulo é que depois que Saulo ele teve essa experiência com Deus e a visão dele voltou, ele mudou as amizades dele. Ele simplesmente ele tinha os amigos dele, né? Ele tinha o mestre dele, que era Gamaliel, um grande filósofo, e nem só isso, um homem muito respeitado naquela época,
Mas quando ele conheceu esse Deus, ele separou de todas aquelas amizades que outrora ele tinha, e ele começou Ele começou a andar com os apóstolos, a andar com os discípulos, e nisso ele começou a viver experiências com Deus. Você pode ser hoje um novo convertido que está conhecendo a palavra agora, mas saiba que que você precisa andar ao lado de pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te ajudar da mesma forma que Jonathan, as pessoas que vão te ajudar da mesma forma que os discípulos e os apóstolos ajudaram Paulo, da mesma forma que Arão ajudou Paulo. Porque nós precisamos disso, nós somos humanos, e muitas das vezes nós falamos com Deus e Deus está no silêncio dele. No silêncio onde ele está trabalhando, mas é no silêncio também que a gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho. E muitas das vezes, quem nos ajuda nesse momento? Os nossos amigos, terrenos, pessoas físicas com quem a gente pode conversar e pode justamente pedir ajuda, oração, jejum. Então, que você possa nessa noite ter a noção que eu não sei o que você está passando, mas saiba que se você tiver amigos, e se você não tiver amigos, se você tiver esse Deus ao seu lado, você vai conseguir passar. Independente da situação, independente de tudo, saiba que esse Deus ele é contigo. Esse Deus ele te ajuda, porque Davi passou por aquilo tudo, mas mesmo assim esse Deus foi com ele. E mesmo assim esse Deus guardou ele, e ele conseguiu alcançar o seu objetivo, alcançar a promessa de Deus, que era o reinado de Israel, se tornou rei. Ou seja, o que você está passando agora, não pense que é a última coisa da sua vida que você não vai suportar. A palavra mesmo vai dizer que Deus ele não nos dá fardos que nós não possamos suportar. Então você vai passar por isso, você vai conseguir chegar lá. Selecione suas amizades, veja com quem você tem andado e procure pessoas que te ajudem. Procure esse Deus que ele vai te ajudar, e você vai conseguir chegar onde esse Deus já te prometeu.